Sejam muito bem-vindos de volta ao podcast A Verdade que Liberta. Sou Juliana Bianchim, psicóloga, atuo nas linhas cognitivo-comportamental e tomista. E toda quarta-feira eu estou por aqui com um episódio novo, com temas atuais da psicologia, pelo entendimento da TCC e à luz da filosofia de Tomás de Aquino. Hoje a gente vai falar sobre a ira e a mansidão. Sabe quando alguém te critica de forma injusta ou acontece uma situação que te desregula e de repente parece impossível manter a calma e raciocinar direito? Então, a maioria de nós não sabe muito bem o que fazer com isso. E o que costuma acontecer é que as pessoas reagem de duas formas que são dois extremos. Algumas explodem, respondem na hora, elevam o tom de voz, atacam de volta, tentam se defender a todo custo. Uma reação impulsiva, agressiva. E tem as que simplesmente se calam, engolem a raiva, são as passivas. Só que essas por dentro, a cabeça delas não param. Às vezes passam horas, dias, anos revivendo aquela cena, pensando na discussão que elas queriam ter tido, no que deveriam ter feito, mas não fizeram. E daí tem essa raiva que elas engolem, que deixa o corpo tenso, aí dá dor de cabeça, trava o maxilar, aparece uma gastrite, às vezes tem até uma crise de ansiedade. E se isso vira crônico, esse estresse acumulado pode virar até um problema de saúde muito mais sério. Porque, vamos ser sinceros, emoção reprimida, ela não some só porque você fingiu que não está mais lá, né? Mas você sabia que sentir raiva não é o problema? A raiva é uma emoção super natural. Ela aparece quando a gente percebe que algo foi injusto, que a gente foi desrespeitado, que alguém cruzou uma linha que não deveria. E a raiva é um sinal de alerta. O problema é que se a gente deixa a raiva crescer sem controle, a ponto dela dominar a nossa razão e os nossos impulsos, é aí que a gente chama de ira. Ou seja, a raiva é natural, o problema é a raiva sem freio e sem direção. E é engraçado que hoje em dia rola um mal entendido sobre isso. As pessoas acham que ter maturidade emocional significa nunca sentir raiva, viver numa espécie de estado zen constante. Mas isso não é maturidade, tá? Muitas vezes é só medo de arrumar confusão ou simplesmente não sabe impor limites. Se a gente olhar para o que Santo Tomás de Aquino falava, ele já dizia que a raiva não é um defeito. Ela está ali para avisar quando algo machuca a gente ou quando alguém passa do limite, né? Então a ideia nunca foi arrancar a raiva de dentro de nós. A ideia é organizar. O problema é a ira. Porque quando descontrolada, ela pode destruir. A pessoa fala sem pensar, machuca o outro antes de entender a situação, a pessoa perde o controle de si mesma. Mas também tem aquele outro extremo, as pessoas que não expressam nada, que também é péssimo, né? A pessoa que quer evitar qualquer conflito, que acaba acumulando ressentimento, aquele ressentimento que corrói por dentro, ela está sorrindo por fora, mas está ruminando as brigas na cabeça. E isso bate muito com o que a cognitivo-comportamental ensina, porque a gente aprende que não é só o que faz a gente sofrer, as coisas que acontecem, mas também o que a gente interpreta. Pensa assim, duas pessoas recebem uma mesma crítica no trabalho. Uma fica morrendo de raiva, a outra paralisa e daí tem uma terceira que lida de boa com aquilo, né? Por que isso acontece? Porque entre receber a crítica e reagir,
tem vários pensamentos automáticos e crenças que fazem que a pessoa tenha essa reação, né? Então, cada pessoa tem uma crença que faz ela interpretar aquele feedback que ela recebeu, e isso faz que ela tenha uma reação. Essas crenças a gente vem construindo durante a vida toda. Coisas do tipo, se me criticam, eu preciso me defender. Ou, se eu discordar, as pessoas vão me odiar. Ou, para não ter briga, é melhor eu ficar quieta. Só que a gente nem percebe esses pensamentos, a gente só reage no automático. E aí entra uma virtude que, na visão de Santo Tomás, é fundamental, que é a mansidão. Hoje em dia, as pessoas confundem mansidão com ser bonzinho demais ou até fraco, mas mansidão não tem nada a ver com ser capacho dos outros. Mansidão é a capacidade de regular a sua raiva sem se deixar ser dominado por ela. É sentir a raiva, mas se manter regulado. Na verdade, quem é manso costuma ser muito mais forte do que quem explode, porque explodir é fácil, qualquer um faz. Difícil é segurar uma emoção intensa, como a raiva, sem sair vomitando isso nos outros. Então, isso é o que a gente chama de regulação emocional. Você dá uma pausa, percebe os pensamentos, se acalma, ao invés de só reagir no automático. Antes de eu terminar, quero falar sobre uma outra virtude, a prudência. Ela nos ajuda a ler as situações e decidir. O que eu faço agora? É hora de falar ou de ficar quieta? É hora de bater de frente ou de esperar a poeira baixar? Porque a resposta certa nem sempre é o silêncio e nem sempre é a briga. Às vezes é se afastar, às vezes é sentar para conversar, às vezes é simplesmente ignorar. E isso exige maturidade. Tem muita gente impulsiva que acha que está sendo sincera, quando na verdade está sendo agressiva. Ou gente passiva que acha que está promovendo a paz, quando na verdade só está evitando lidar com uma situação desconfortável. Evitar conflito nem sempre é paz, explodir nem sempre é ser autêntico. O equilíbrio está no meio. É você conseguir olhar para dentro e dizer, sim, eu estou com raiva, o que está acontecendo é injusto, mas eu não sou escravo disso. Eu acho que esse é um dos maiores sinais de que a gente é maduro psicologicamente e espiritualmente. É a gente conseguir sentir emoções super intensas como a raiva, sem perder a clareza mental. E é claro que isso não cai do céu, dá trabalho, exige treino, autoconhecimento e humildade. Então, você pode chamar de regulação emocional, de crescimento nas virtudes, mas o objetivo é ter uma vida interior mais organizada, consciente e principalmente com mais liberdade. Porque ser livre não é fazer o que quer na hora que quer. É não ser refém dos impulsos. E é assim que a gente começa a encontrar um pouco de paz de verdade. Esse foi o podcast A Verdade que Liberta. Agradeço a sua companhia e até a próxima.